E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui a respeito de algumas dicas aleatórias que eu tenho. É, Bom, uma das coisas mais legais de gerar conteúdo para vocês, eu sempre digo isso, é o feedback que vocês me dão e as coisas que eu aprendo com esses feedbacks. Eu não gosto de maratonar canais de conteúdo de geradores, mas eu gosto muito quando eu tô aprendendo sobre alguma coisa, de receber dicas sobre aquele assunto específico. Então agora que eu deixei o processo meio de lado, eu estou me dedicando um pouco a aprender um pouco mais sobre pesca, e está sendo uma delícia o tanto de dicas que eu estou recebendo, e as que eu estou recebendo que estão me sendo úteis eu estou tentando passar para frente. Essa dica não serve mais, mas ainda assim eu achei extremamente interessante, né, a essência dela, e por isso eu decidi compartilhar, porque só para vocês terem um norte do quanto o conhecimento no BDO pode te fazer descobrir coisas espetaculares, assim. Embora esse bug especificamente ele tenha sido corrigido, ainda assim ele pode ser muito útil para alguns de vocês, e eu quero que vocês pensem aí. Não estou querendo dizer o que é que você vai fazer para jogar, mas te apresentar elementos que você deve levar em consideração aí antes de tomar a sua decisão. Esse post que eu fiz pedindo ajuda me gerou frutos sensacionais, como o canal do Paulo Henrique, que eu já recomendei para vocês, e vejam o que o Michel ele fala, que ele pegou, basicamente o que ele escreveu aqui, que ele pegou uma dica de um gringo que ensinou essa rotação aqui de um ponto de fim de mapa que tem aqui em Druvencrune, que acabava pescando peixes em Altinova e fazia com que o seu rush de comércio fosse gigantesco pela distância de Altinova a grana. Eu não vou tirar a bebê da sala, vocês tanquem aí esses ataques de fofura dela. E ele inclusive mandou um ticket para Red Fox para perguntar se era um exploit passível de punição. Ele provavelmente não recebeu resposta da Red Fox, mas a empresa já corrigiu esse bug aqui. E aqui eu tenho a origem dos peixes de Druvencrune, e conforme explicado pelo Paulo Henrique no canal dele, esses peixes aqui eles são da mesa de Druvencrune. A mesa é o termo que usam lá fora para falar sobre essas bacias específicas aqui, essas que são literalmente, que eles chamam literalmente de mesas de pesca. Então o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que o mapa acabava aqui a gente tem uma parede invisível, Se você descer de cavalo por aqui, vai chegar aqui e ele vai parar. Vai ter uma divisão de trilha que você vai poder ir para o outro lado, mas se você seguir aqui nessa reta, aqui o cavalo para por não ter mais para onde ir, e se você descer as pedras aqui, ó, dessa encosta, conforme é mostrado nesse vídeo que eu vou linkar para vocês assistirem caso vocês tenham interesse, mais uma vez, já corrigiram essa origem. Se você continuar descendo, você vai cair num rio, e chega uma hora que ele tem uma parede invisível aqui também, essa mesma parede aqui que limita a sua distância. O que estava acontecendo é que se você ficasse no limite dessa parede e jogasse a vara ela pescava peixes numa outra bacia que foi retirada daqui, mas que era com peixes de Altinova. Então seriam outros peixes que não esses. E aí o que você faria? Você simplesmente daria um escapar para poder voltar para o cavalo, porque veja, eu estou numas montanhas aqui, ó. Se eu tiver que subir isso daqui, eu até consigo, mas vou me lascar muito. Mas aí você dá um escapar, sai do lado do seu cavalo e numa única linha reta você chega em grana e entrega os peixes que seriam então da mesa de Altinova e com origem em Altinova. Eu já estou num ponto de comércio em que eu tenho que entregar muitas caixas de lixo para upar. Então, fazer comércio, pescar para upar comércio, para mim não faz o menor sentido. Mas imagine, peixes de Altinova eles dariam mais dinheiro e mais XP pelo ponto de origem que eles têm, com a diferença de você estar ainda na região de Druvencrune. Não é um lugar que dê para você ficar fazendo pesca FK. Um lugar onde você faz pesca ativa, mas perceba, o estar em Druvencrune te dá um buff de experiência incrível, uma coisa que vocês me ensinaram, mas aqui um peixe azul ele me dá a XP equivalente a um peixe amarelo de hotspot no mar. Tudo bem? Então, num eventual momento em que eu esteja com pouco tempo para ficar FK, e esse tempo ele não for suficiente para eu ir lá pegar o meu navio e ficar procurando o hotspot e começar a pescar o hotspot, se eu estiver pensando em XP, não em dinheiro. Se você estiver pensando em dinheiro, você vai para o hotspot, é lógico, você vai juntar um monte de peixe, vai pescar durante um tempo razoável e vai lá vender em Valência.
tudo bem? O vídeo do Paulo mostra para vocês um spot que eu experimentei que é espetacular mesmo. Nessa região, se você puder ficar andando por aqui, procurando hotspots, a hora que tem hotspot você pesca. E quando não tiver, você deixa o barco pescando aqui, porque ele vai cair nessa mesa aqui, que tem um XP muito bom por ter peixes azuis muito bons. Aliás, não é porque ele tem peixes azuis muito bons, mas é porque aqui tem muito peixe azul. Então, se você ficar pescando aqui por essa região e procurando hotspot, a hora que você vê hotspot, você vai lá e seca. Dica do Paulo Henrique, isso. A hora que não tiver mais, ao invés de ficar pescando nessa região, você pode andar um pouco para cá com o barco. Você vai ver que eles têm peixes diferentes e que sai muito peixe azul nessa região, portanto, você vai ter um resultado de XP maior. Aqui, percebam, eu estou no 83.20. Independente do peixe que eu pesque, 83.20, né? Vamos ver agora. 83.26 é o que um peixe amarelo me dá no hotspot. Me digam aí se eu estiver falando besteira, mas o XP de Druvencrone ele é realmente muito bom. Então, se você não tiver tempo para fazer toda essa rota, ainda mais com o veleiro lerdo que eu tenho, não compensa eu fazer uma viagem muito grande para permanecer pouco tempo aqui. Essa dica é válida. E se você está começando agora com comércio, se você está com preguiça de ficar dando cambalhota ou de ficar fazendo caixa de lixo para vender longe, a entrega de peixes nos níveis iniciais de comércio é uma coisa muito boa que você pode combinar para upar múltiplas profissões ao mesmo tempo. Inclusive, isso me remete a um segundo ponto. Esse vídeo vai ficar muito bom, né? Colando. Num vídeo meu me perguntaram, Fausto, dá pra combar a pesca com treinamento? E na verdade sim, e quanto mais você pensar sobre isso, melhores serão os seus resultados. O que eu quero que você pense é o seguinte: quando você upa treinamento, basicamente o que o jogo está te fazendo é te dando silver para você andar de cavalo. Aí você fala, não é assim, é literalmente isso. Não importa que cavalo você pegue, em que tier, upar o cavalo primeiro vai te dar um outro, e isso é silver, e ele vai aumentar proporcionalmente as skills que você pega e o nível que você pega, vai fazer com que aquele cavalo valha muito mais. Então basicamente o que você está sendo é pago para andar de cavalo. Se você puder tancar, uma coisa que eu não consigo, tá? Uma coisa que eu não consigo. Se você puder tancar o debuff de velocidade que você tem por andar com T7, com T6, com T8, se você puder aguentar andar com ele mais devagar, basicamente não tem porquê você andar com um cavalo que já está no nível 30, que não tem mais reproduções e que não vai te dar mais nada. Percebe? É que uma vez que eu fiz o unicórnio, eu gosto tanto dele e tipo, ele me facilita tanto a vida que não tem por que eu andar com qualquer outro cavalo, porque eu vou chegar muito mais rápido e lá nesse meu destino eu vou fazer muito mais silver. Mas se você não tem um T9 ainda, já que você já está andando com um cavalo que é meio lerdo, por que não andar com esse mesmo cavalo lerdo, com um cavalo de mesmo tier lerdo, só que upando e fazendo com ele dinheiro? E o que dá dinheiro na pesca é vender ele o mais longe possível de onde você pescou. Então, vamos supor, você pode pescar no spot aqui que o Paulo recomenda para vocês, aí você volta para a Eféria ou para qualquer outro lugar de onde você tenha partido, e se você decidir em Valência, olha o tanto de espaço que você vai ter que percorrer. Então, eu venho com o unicórnio e eu atravesso aqui pelo meio do deserto. Você pode colocar umas armaduras, você pode colocar um equipamento e mandar ele até na autorrota. Só quando ele passa aqui pela área do Garrá, você vai ter que ficar olhando para ver se não vão te derrubar do cavalo e vão te matar. Mas durante todo esse tempo, é uma atividade AFK. Quem upa cavalo, upa o quê? Geralmente em zona safe, ou então quando ele está olhando para o computador, ele coloca para umas rotas maiores. Então, por que não, já que você tem que andar tudo isso, fazer essa viagem toda? Aí, tudo bem que o buff do deserto você vai ter que pegar por aqui. Você pode fazer todo esse caminho aqui, AFK, e deixar só um camelo para vir aqui pegar o buff caso você queira.
né? Então, essa dica pode parecer idiota, mas ela não é. Veja, se você quer andar o máximo possível de cavalo, atravessar o deserto todo de cavalo vai te dar uma gastura tremenda. E deixar o cavalo aqui para atravessar isso daqui de camelo não tem sentido. Então, anda com o cavalo todo, chega aqui, e se você quiser, se você achar que vale a pena pegar o buff nesse momento, você pode descer aqui com um camelo rápido, com aquele correr, aquele passos ligeiros lá do camelo. Você vem aqui, pega, volta e entrega com o cavalo, e aí você faz essa volta toda aqui. É uma coisa que eu não faria, mas eu quero mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Outra possibilidade também que você tem, você pode combar com o comércio, e aí é uma coisa que eu já faço. Então eu posso deixar e ficar pescando em Druvencrune quando eu não tenho paciência de descer até Druvencrune. Como eu faço muita life skill aqui nessa região, às vezes por preguiça, por eu querer largar o computador rápido, ao invés de descer até aqui, eu fico pescando naquele bom e velho spot de velha mesmo. No vídeo do Paulo ele mostra o porquê que aquela aglomeraçãozinha ali em velha ela é tão popular. Ele mostra... Cadê velha aqui, gente? Ele mostra que tem uma mesa muito minúscula aqui, diferente de tudo, e que mesmo estando exausta, ela te dá recursos muito bons. Eu deixei uma noite pescando lá, eu peguei um peixe desse daqui. A hora que você pega um peixe de 1 milhão e entrega em Valência com o buff do deserto, ele vai dar 4kk. É dinheiro pra caramba, e que faz valer a pena a viagem e o 100 de energia que você vai gastar lá nisso. Agora, uma outra coisa que eu faço, se eu ficar pescando por aqui, eu encho a minha bag, e aí eu sempre tenho caixas de lixinhos na maioria dessas cidades aqui. E aí eu escolho uma, pego, junto o máximo de caixas que tenho e viajo. E aí, assim, essas caixas de lixo, elas me pagam pelo menos a viagem, que vai dar geralmente uns 40... alguma coisa entre 40 e 60kk já me paga a viagem, já faz valer a pena pegar esse buff. Somado com o valor dos peixes, uma caixa de full caixa de lixo, seja de erva, de madeira, qualquer uma, somada com esses peixes todos, chega a dar uns 130, 150kk, o que eu acho que, cara, vale muito a pena. Se você tiver mais peixe, pode dar até mais, e se você tiver mais sorte de maestria ali, pode te dar até mais. Então, sim, você pode combar múltiplas life skills. Então, talvez, no melhor dos cenários seria ter caixa de lixo de comércio, upando caso isso seja de seu interesse, uma coisa que você vai fazer por XP, não por dinheiro. Entenda isso. Essas caixas somadas à bag cheia da pesca num cavalo que não num cavalo que você ainda está upando, e que quando chegar no nível 28, por exemplo, você vai poder vender ele por um valor muito bom. Ok? Tudo isso são dicas conceituais. Esse negócio do cavalo, por exemplo, eu não faço, mas para quem gosta de treinamento, por que não aproveitar essa oportunidade de tirar o melhor disso? Tá? Outra coisa que me perguntaram no vídeo anterior é se a Azaleia é nerfada em relação às outras caixas de lixo. A resposta é não. Eu fiz testes aí esses dias com aquele bolo, inclusive de aniversário. Cara, com o bolo realmente deu uma diferença muito grande. 14k de erva me deu quase 4%, enquanto que sem o buff, você vê que eles estão ali em menos de 3%, isso no Mestre 24 que eu estou agora. Ok? Então vai ser a quantidade de itens e a distância. Outra coisa que ele me perguntou, e isso assim, parece que tem esse mito de que alguém deve ter gerado algum conteúdo nesse sentido, e muita gente deve ter absorvido, internalizado isso, e acredita muito nisso, que o que dá XP é a quantidade e não a distância. Então, supostamente, se você tivesse 14k ou, por exemplo, 10k de caixa de madeira de Valência aqui, se você tivesse unicamente interessado no XP, você poderia entregar aqui do lado, e isso te daria o mesmo XP, já que é a quantidade que impacta. E não. Então, para tirar a prova disso, não que fosse uma coisa que eu não soubesse já empiricamente, mas de entregar um lote de caixas de Calpheon pré-féria, e de entregar esse mesmo lote de caixas para Valência, dá uma diferença gritante aqui que vocês não querem perder. Aí o que você tem que pensar é isso. Eu prefiro 1,4% entregando aqui do lado e gastando 5 minutos,
3 minutos, 5 minutos aqui. Eu prefiro 1.4 gastando 5 minutos, ou eu prefiro 3.9 atravessando tudo isso e levando mais de meia hora. Então, é tempo por XP que você está gastando. Então, já que eu vou cruzar toda essa distância aqui, já que eu tenho um monte de caixas para levar, e já que eu vou cruzar toda essa distância, então por que não aproveitar e levar peixes? A única resposta que poderia ser um ponto negativo para impedir que você fizesse isso é o risco maior de você levar PK. Se você estiver andando por aqui e levar PK com o cavalo cheio de caixas e o inventário cheio de peixes, a probabilidade de você morrer e matarem o seu cavalo e você perder tudo, você vai ficar dos 14k que você tinha, você vai ficar com umas 200, e de todos os peixes que você tinha, você vai ficar com alguns. A probabilidade disso acontecer é muito maior. Então você numa bag cheia de peixes, você não tem debuff de velocidade, você pode desviar com mais facilidade, você pode escapar com mais facilidade. Você com as caixas, com debuff de sobrepeso, você vai andar bem mais lentamente, e você vai ter que ver aí se você vai conseguir escapar caso alguém resolva abrir PK em cima de você. Né? A menos que muita gente decida começar a fazer isso agora, que eu tô falando sobre o assunto, durante esses 3 anos me mataram ao ponto de eu perder caixas umas 4 vezes, e tipo, 2 foi a mesma pessoa que estava me perseguindo no jogo, e foi uma coisa muito divertida. Tá, retomando aqui então, a última coisa que eu tenho pra falar é a diferença da Culinária 300 e 1600. Aquele negócio de eu uso, qual dos dois trajes eu uso. Eu fiz uma tabela rápida aqui pra mostrar. Bom, uma refeição laranja, ela vale por 3 amarelas, certo? Então o que eu fiz? Eu contei aqui, eu fiz 3K com traje bordado e 3K de ciclos de receitas com traje de manos. As laranjas, eu já não lembro exatamente quantas saíram, porque eu multipliquei por 3 e somei nesse número. Então o que eu quero mostrar para vocês é que com traje bordado, eu fiz 3K de ciclos de receitas, e aí eu tirei 12.921 refeições. Tá? Deve ter sido um pouco menos de 9.000 amarelas, e o resto foi multiplicando a quantidade de laranjas por 3. O que me deu uma taxa de proc de 4.3. E com o traje de manos, eu coloquei lá o traje de manos, demorou 3, 4 vezes mais, demorou mais tempo. Quer dizer, 3, 4 vezes mais não, porque ele proca a quantidade máxima muito mais. E assim, depois eu fiquei me chibatando, porque eu dormi no meio desse processo, e o char ficou parado lá um tempo. E aí eu não sei exatamente quanto tempo me levou, e o tempo é um fator muito determinante aqui na decisão. Então eu devo até voltar para falar mais sobre isso numa oportunidade no futuro. Mas com 1.600 de maestria de culinária, as mesmas 3.000 receitas, elas me renderam 14k 571, o que me dá uma taxa de proc de 4.85. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, tendo a mesma quantidade de ingredientes, a diferença de tempo, essa que eu fui tão incompetente que eu não marquei aqui, então eu não pude trazer desta vez. A quantidade de tempo, a diferença de tempo, ela compensa. Ela compensa esse 1,5 a mais de refeição que vai sair aqui? Essa pergunta que você tem que se fazer antes de começar a processar. É claro que se você tiver acessórios ruins e tiver trajes muito bons, o Manos vai ficar melhor. Se você tiver trajes muito ruins e acessórios muito bons, aí o bordado ele vai ficar muito melhor. Tudo depende. É bom que você faça a sua própria conta para ver em cada momento o que é que mais vale a pena. Como eu tenho outras life skills que me dão uma rentabilidade muito, muito boa por tempo, eu geralmente priorizo o tempo, a não ser que eu esteja em alguma aula, em alguma conversa, esteja fazendo alguma coisa aqui em casa que me queira fazer ficar por mais tempo. Aí o Manos ele me ajuda pelo fato de deixar o char trabalhando a ficar mais tempo, e ainda me dá um maior retorno financeiro pela aquela quantidade de ingredientes que eu tinha. Então não existe uma resposta, no meu caso não existe uma resposta certa a ser aplicável sempre. É aquilo que eu quero naquele momento em que eu estou fazendo, aquilo que mais me dá vantagem. Ok? Bom, meu vídeo curto de quase meia hora foi esse, e espero que seja útil. Até a próxima.